Tudo bem, meu nome é Laís Mello, eu sou bibliotecária, escritora independente e professora de escrita criativa. E aqui nessa parceria com a Cotive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre escrita criativa e também alguns tipos específicos de escrita, ok? Então, essa aula é para falar sobre escrita fictícia e vai ser dividida em duas partes. Então, se você chegou agora aqui nesta aula, e não viu os vídeos antigos, eu te aconselho a voltar à playlist desde a aula 1 para você não perder nenhum conteúdo, ok? E se você chegou para essa aula mesmo, chegou porque você já viu todas as aulas anteriores, eu te aconselho a pegar o seu caderninho de anotações e um lápis, porque vai ter coisas para você escrever. Essa eu vou introduzir dizendo que essa aula aqui é para poder a gente falar um pouco sobre a estrutura de uma história fictícia e depois que a gente falar sobre a estrutura dela em si, a gente na parte 2 vai poder falar melhor sobre como desenvolver ela de uma maneira mais fluida, né? Então, vamos lá. A escrita fictícia, ela tem o objetivo de desenvolver uma história que pode ser próxima da realidade, porém sem a necessidade de repetir ela por inteiro. O que eu quero dizer? A escrita fictícia, como o nome já diz, é uma ficção. Ela não acontece de verdade. É claro que você pode pegar detalhes da realidade e jogar aqui na sua história. Por exemplo, a questão da alta fantasia, onde a pessoa é transportada para uma outra realidade, onde magia é possível, onde seres fantásticos são possíveis, mas você sempre vê ali um grau de humanidade, seja pela forma como eles se organizam, seja pela forma como eles pensam em certo momento, mas tudo isso ainda tem algumas pequenas noções de realidade. Numa baixa fantasia também a gente consegue perceber que é naquele sentido de que existe dois mundos coexistindo, que é, por exemplo, no caso de Percy Jackson, quando ele descobre que os deuses e os seus filhos e os monstros existem na mesma realidade de Nova York. Então, é por isso que tem algumas coisas que parece que não tem sentido de estar acontecendo e que, na verdade, são forças místicas que estão encobrindo a verdade, né? Então, você tem essa situação. Você pode pegar isso também em distopias, como Jogos Vorazes ou Divergente, em que você tem saltos no futuro de uma conversa que se tem hoje, que se teve historicamente, com a questão do pão e circo, como se teve em questões de segregação. Então, tudo isso pode ser utilizado. A ficção ela também pode ser simplesmente eu falando sobre, eu enquanto mulher falando sobre um homem que ele está começando a se entender como uma pessoa, como uma pessoa LGBT. Às vezes eu nem faço parte da comunidade que ele faz. Às vezes eu nem faço parte do ciclo social que eu digo que ele faz. Mas por eu ter uma breve noção daquela realidade, eu posso tentar refletir ela da melhor maneira possível. Então é isso que faz a ficção. A escrita fictícia é esse lado, é você poder criar o seu próprio mundo, ainda tendo um pouco do reflexo do que você vive aqui. Não precisa ser tudo uma exposição fresquinha. E aí, para poder fazer uma história, aqui é legal que você tenha aquele caderno de anotações, tá? Por quê? Porque você vai querer escrever isso, ok? Como se monta uma história? Como se faz a estrutura da história? A história em si, ela é tipo uma espinha. Uma espinha de uma coluna, uma espinha de peixe, que você tem que organizar ela certinho para ela fazer sentido no final. E quando você lê, você não fica pensando, cara, isso ficou muito amador. Então, cara, isso não foi o jeito que eu queria. Bem aqui eu perdi o controle da história, entendeu? Então, essa é uma estrutura bem básica que eu estou mostrando aqui para vocês, que ela é baseada em seis tópicos, certo? Primeiro, você tem que ter um conceito.
O que é esse conceito? O conceito eu gosto de chamar dizendo que é uma linha. É uma linha da tua escrita. Por exemplo, se a gente pegasse o Batman, garoto rico decide se tornar um herói vingador. A trama, ela é que vai acontecer, o que vai fazer a tua personagem ter o arco de desenvolvimento dela. Então pode ser, por exemplo, nesse último filme do Batman, basicamente a trama é órfão milionário decide se tornar um herói vingador para defender sua cidade e descobre um vilão que está fazendo que as suas criminalidades a partir de enigmas e charadas que o Batman não pode, que o herói pode impedir se ele conseguir desvendar tudo. Então, isso daí é a tua trama. E o que é a logline? A logline é quando você consegue escrever todo o teu conceito e tua trama em um parágrafo inteiro e sem dar nomes. Então, o que eu vou colocar na logline? Vou colocar assim: um milionário vira herói para poder acabar com a criminalidade na cidade, descobre um vilão que faz charadas e percebe que ele pode ter sido a causa daquele vilão ter se tornado o que se tornou. E aí, nisso, a gente também tem que entender que a tua história está dentro de um tema, certo? Então, você fez a tua logline. A logline é o que você vai fazer o quê? É a ação e reação. Só para a gente entender aqui, tá voltando um pouquinho. O teu conceito é tu entender quem que é o teu protagonista e o objetivo dele, qual que pode ser o objetivo dele, a trama que vai ser o arco de redenção, a ponte do arco de redenção, e a logline que vai ser a ação e reação. Então, o que é a ação e reação? A ação e reação é tu entender que ele quer combater o crime e ele descobre um vilão que mostra para ele que ele pode ter sido a causa daquele crime começar. Daquela atividade ter começado, de ter incentivado aquela criminalidade que o vilão está fazendo. É a ação e reação, é a logline, é o que vai prender um lado da trama, o conceito, a temática, ao vilão. E aí, falando de temática, a gente fala assim, toda história, ela tem uma temática diferente. É tipo quando você vai procurar um filme, e aí você já vai selecionar ele por temáticas. Por exemplo, eu não gosto de assistir filmes de romance, só de comédia romântica. Então, eu já consigo classificar por aí. Eu assisto filme de terror. Então, eu já consigo tirar por aí o que eu não vejo, certo? Então, quando a gente fala de tema, em algum momento, os autores começaram a perceber, os escritores quase começaram a perceber que tu já fala de 3 temas dentro da literatura. Ou é uma história de amor, ou é uma história de traição, ou é uma história de vingança. O que eu quero dizer isso? Pode ser que você tenha subgêneros saindo dessas temáticas. Subtemáticas, na verdade, né? Saindo dessas temáticas. Mas elas vão sempre falar, de uma maneira geral, sobre amor, traição e vingança. Por exemplo, quando você pega Velozes e Furiosos, os caras estão sempre falando sobre família. Então, a família, para eles, é uma noção de confiança. A confiança está naquela sensação de amor também. Então, é por isso que eles estão falando. Eles têm um amor entre eles e aquele amor é a confiança. Aquela família é a relação de confiança que está dentro do amor deles, né? E até onde eles vão com as pessoas. Traição. A traição, por exemplo, quando você coloca... A traição é um tema muito mais fácil de você entender. A traição é uma quebra de expectativa que acontece e faz o seu protagonista se frustrar ou então parar um pouco a vida dele. Por exemplo, a creche do papai
ela no início queria falar um pouquinho sobre traição. Por que ela no início queria falar um pouquinho sobre traição? Porque o cara estava vendendo um produto para criança e a empresa dele meio que trai ele na proposta, né? Então, peraí, corre esse exemplo. Corre esse exemplo, não quero fazer. Quando a gente fala de traição, a gente pode falar de várias situações. Por exemplo, em Hamlet, a gente... Não, isso não vai... Acho melhor não explicar. Na verdade, traição ele é um tema muito autoexplicativo. Ele pode ser só uma quebra de expectativa que acontece dentro de um acordo. Por exemplo, Vestida para Casar tem uma partezinha dela que pode ser sobre uma traição. Que, a pessoa fala, não é tudo mais, mas eu vejo também um pouquinho como traição, porque tem-se uma quebra de expectativa em que sempre prometem que a menina vai usar o vestido da mãe quando for casar, que um dia vai ser ela se casando. E, consequentemente, eles vão quebrando essa expectativa nela, ao ponto de que ela se frustra, percebe que ela é muito melhor como madrinha de casamento e organizando o casamento do que como a noiva em si. Até o momento que ela realmente encontra o próprio amor dela. Na verdade, é mais uma expressão do que de amor. E aí, tu tem também a questão da vingança, que é quando a traição e o amor se impulsionam em níveis maiores. Realmente, por exemplo, fala sobre isso, V de Vingança fala sobre isso, é uma quebra do contrato que faz a pessoa falar assim, cara, eu não tenho mais nada a perder, então eu vou me vingar e vou fazer isso acontecer. Então, é aquela situação, né? Se me prenderem, eu viro Marte. Se me matarem, eu viro herói. E se me deixarem livre, eu faço valer a pena. Então, é assim, né? E agora que você tem o seu conceito, a sua trama, outline, entende um pouquinho o que é a sua temática. E eu sei que essa situação da temática, a estrutura da temática, entre amor, traição e vingança pode ser um pouco confusa. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, deixe nos comentários do vídeo do YouTube, ou então mande um e-mail para a Cultive, me redirecionar, que eu vou dar um jeito de te responder da melhor maneira possível, ok? Você também pode me chamar pelo Instagram, @cursosbíblia ou @lá na Bíblia, e eu vou tirar essa dúvida melhor quando é possível, certo? E aí, lembrando que uma vez que você já tem a sua estrutura até ali, até a temática, você tem que entender quem que é o herói e quem é o vilão. O que diferencia o herói do vilão é a maneira como eles decidem agir sobre alguma situação. Por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas a diferença entre o herói e o vilão, geralmente são recursos, são perspectivas de vida, porque, em geral, eles têm muitas coisas em comum. Então, é aquela questão. O herói e o vilão são a mesma pessoa, só que eles decidiram ir por caminhos diferentes. Em Brooklyn Nine-Nine, o Jake Peralta e o Joe Judy, eles são a mesma pessoa. Tanto é que todos eles estão juntos, o Joey consegue convencer o Peralta a fazer parte de um crime um pouquinho, então o Peralta consegue convencer o Joey a fazer uma boa ação, porque eles são muito parecidos. Mas a maneira como eles se encaram é bem diferente. Tanto é que o filme favorito dos dois é Duro de Matar. Só que a maneira como eles encaram o filme faz eles terem opções diferentes de vida. E isso também é um paradoxo muito grande para quem é fã da série. Outra questão que acontece muito, por exemplo, o Bob Esponja, os Sirigueiros e o Plankton, eles são a mesma pessoa, tanto é que eles foram melhores amigos por muito tempo. O que separou eles é a maneira como eles queriam organizar os negócios deles e queriam fazer a receita do hambúrguer de siri. Isso separou eles e aí fez eles entrarem nesse embate de herói e vilão. É sempre legal lembrar que o vilão ele tem inúmeros erros. E se o vilão e o herói eles se parecem, então por que o teu herói ele tem que estar sempre certo e ele tem que estar sempre sem falhas? Se ele é tão parecido com o vilão, e a única coisa que mudou foi a maneira como eles observaram tal situação, por que o vilão é cheio de erros e o herói ele é a perfeição da pessoa? Não faz sentido, certo? Então, por exemplo,
Eu tô aqui tentando imaginar, por exemplo, ai, Jesus. Tô tentando imaginar que alguma situação assim, agora igual não tem muita situação na minha cabeça, mas tem que lembrar que todo mundo é humano, e mesmo que você esteja falando sobre fantasia, ele tem que ter alguma falha. Então, essa falha pode ser orgulho, essa falta pode ser. Na verdade, essa falha ela pode ser uma falta de algo, um excesso de algo. Até porque lealdade cega é um defeito e desconfiança em extremo também é uma falta, uma falha. Então, você sempre pode trabalhar com esses conceitos de acima de tudo e abaixo de tudo para poder fazer as falhas do teu herói e do teu vilão e também fazer essa diferenciação entre eles. Eles têm que ser muito parecidos, mas eles também têm que mostrar que as falhas deles complementam os pontos de vista deles, e aí que eles fazem a curva, né? Agora, para poder conseguir gostar da história, né? Que voltar aqui no slide da estrutura, no slide da estrutura, tu tem o conceito, a trama, o design, a temática, tu tem o conceito de herói e vilão, e agora que tu tem isso, tu pode montar a tua história. Como é que tu vai montar a tua história? A tua história, ela tem que ter, ela vai ser dividida, ela vai ser dividida em quatro partes e três tópicos, digamos assim. Três tópicos porque ele também, quando tu faz a tua história, ela também é que nem uma redação do livro. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Só que, quando tu tá fazendo uma história fictícia, tu tem três atos e o segundo ato se divide em dois. Então, tu tem o primeiro ato, que é a tua apresentação. Então, vamos supor, você tá falando sobre uma fantasia, uma alta fantasia, uma baixa fantasia que seja, se eu estou falando sobre uma ficção dessa realidade, assim, sem haver fantasia, mas com romance e tal, eu vou apresentar o protagonista. O meu protagonista, ele é essa pessoa, ele é esse recém-universitário que pensou que quando ele entrasse na universidade ia ser uma universidade para os Estados Unidos com muita fraternidade, muita loucura, bem American Pie. Só que não é bem assim. E agora ele tá meio que recalculando tudo a vida dele. E tem uma pessoa que está ajudando ele a recalcular alguma coisa nesse sentido. Claro, é uma história que também é cheia de flores, porque eu pensei nela agora. Mas eu vou apresentar ele, por exemplo, chegando na universidade. E aí, pensando, pô, eu não vou dormir na universidade, estou namorando com os meus pais. E aí, colocando ele, percebendo assim, cara, eu entrei na universidade, eu tenho que me virar para pagar ela, o que eu vou fazer? E pensando, cara, meio que não tá mentiu para mim. Então, essa apresentação, essa pequena frustração no início dele. E aí, essa pequena frustração que vai ter na apresentação dele, vai dar acesso ao segundo ato. Primeiro ato, segundo ato, que vai ser a ação. O que ele vai fazer sobre essa frustração dele? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou unir a atlética. E aí, nessa atlética, o que vai acontecer nessa atlética? Ele vai ficar responsável por fazer uma gincana da atlética. Ele tem zero noção sobre isso. E ele vai querer fazer essa gincana de qualquer jeito. Só que ele tem muitos obstáculos e acaba brigando com muitas pessoas do grupo da gincana por conta de frustração, por conta de ruído de comunicação. E aí vai chegar o segundo ato, a segunda parte do segundo ato, que vai ser a reação. Ele entrou na atlética, ele está montando sua gincana na atlética, mas ele brigou com todo mundo. A reação sobre ele vai ser o quê? Ele vai retomar as amizades? Como ele vai retomar as amizades? Como é que ele vai se tocar que ele precisa dessas habilidades para poder organizar a gincana? E aí ele vai encontrar, por exemplo, pode ser também o interesse amoroso dele, que fala assim, cara, eu não sou nada sem meus amigos, que é uma coisa bem clichê que acontece, né? Fala assim, cara, eu não sou nada sem meus amigos, eu tô muito feliz que na faculdade eu tenho 2 ou 3 amigos, porque eu sempre fui muito sozinha e tudo mais. Você tem sorte de ter alguém que entra com você para poder fazer atlética.
e tudo isso, sendo que ainda tem que dar conta de todas as responsabilidades da vida adulta. Então tem esse nesse momento da reação, ele também tem um insight dele e a parte final do arco do desenvolvimento, que é quando chega à conclusão. E na conclusão ele já entendeu que ele precisa dessa amizade, ele precisa desse amor fraternal para poder seguir dentro da universidade. E a conclusão vai ser eles conseguiram fazer a festa da Atlética, juntando da Atlética, e ele valorizando cada vez mais as suas amizades dentro da faculdade. Certo? Então, tá vendo que tem uma apresentação, um desenvolvimento de ação-reação e uma conclusão. Sempre pensando nisso. É legal lembrar que, quando tu fala da outline, tu pode dividir a tua outline em vários parágrafos para eles caberem dentro desse começo, meio e fim. Mas isso daí já é uma atenção para a próxima aula, já não é para a próxima aula. Por enquanto, eu só posso agradecer a vocês por terem visto essa primeira parte até aqui. A segunda parte sai já já. E se você tiver tido qualquer dúvida ou qualquer comentário, uma sugestão aí, você pode estar entrando em contato com a gente pelos comentários do YouTube, em contato também pelos comentários do YouTube, seguindo o perfil da Contigo no YouTube, no Instagram, e seguindo meus 2 perfis no Instagram, que é o Curso Filho e o Lá na Vida. Ok? Então é isso, até a próxima aula e bons estudos.